Tem amigas minhas que estão na mesma faixa etária minha. Então essas amigas, elas me relataram os mesmos sintomas que eu estava sentindo. Aí que eu comecei a perceber que eu não estava louca, eu tinha era que tratar. Esse processo foi de muita pesquisa, né? De busca por informações, de saber se era saudável, se eu teria condições de fazer a reposição hormonal do ponto de vista médico, né? Em colher exames, né? Mas enquanto eu só melhorei mesmo depois que eu comecei a fazer a reposição hormonal. Antes eu fazia yoga, alguma acupuntura, massagem para tentar aliviar os sintomas. Mas a melhora efetiva mesmo foi com o tratamento. Então, quando você recorre ao tratamento, né, você está buscando, você está querendo resgatar aquilo que está te faltando. E foi isso que eu fiz, para buscar aquilo que me falta neste momento, para poder me enxergar como mulher novamente. Uma mulher que deseja, uma mulher que tem tempo para poder cuidar dela. Então eu acho, quando você busca o tratamento, é um cuidado que você está fazendo com você próprio. Com toda a polêmica que surgiu depois da publicação do estudo WH em 2002, a prescrição da terapia hormonal caiu quase 80%. E isso abriu espaço para a prescrição da chamada terapia hormonal bioidêntica, que teoricamente seria mais, entre aspas, natural, por usar hormônios idênticos aos que são produzidos pelo nosso próprio organismo, ao invés dos hormônios sintéticos, que tinham sido associados a um maior risco. Mas o termo bioidêntico passou a ser utilizado por muitos laboratórios de manipulação que produzem esses hormônios como se fosse, assim, um apelo de marketing. Mas é muito importante esclarecer sobre esse assunto. Os hormônios bioidênticos, ou também conhecidos como isomoleculares, são aqueles que têm exatamente a mesma estrutura química e molecular dos hormônios produzidos pelo corpo humano. Ou seja, hormônio bioidêntico não é sinônimo de hormônio produzido por farmácias de manipulação, como muitas vezes é interpretado. Existem diversos hormônios bioidênticos produzidos também pela grande indústria farmacêutica, como, por exemplo, os hormônios da tireoide e outros hormônios usados em endocrinologia. Mas, ao mesmo tempo, as opções de hormônios bioidênticos disponíveis para terapia hormonal, produzidos pela grande indústria farmacêutica, são bem limitadas. Os hormônios mais amplamente disponíveis são na forma de comprimidos. Porém, todos os estudos mais recentes indicam que essa é a forma menos segura de reposição hormonal, a que mais está associada ao risco de trombose. Portanto, as melhores opções de terapia hormonal são os hormônios administrados de outra forma que não seja pela via oral, geralmente na forma de gel ou adesivos ou implantes hormonais. O gel eu acho prático, apesar dele ser diário, eu acho ele prático, com menos dano, né? Quando você vai pensar numa alternativa, por exemplo, de uma draga, né, que você toma, porque o acesso dele e a forma da ação do produto são diferentes, né, nessas apresentações farmacêuticas, mas é um produto de todo dia. Então, assim, ele tem que estar quase que internalizado também na sua rotina, como para mim o café. Então eu preciso das duas coisas de uma maneira muito sistemática. A opção para mim mais complicada foi de adesivo, porque o adesivo você tem que fazer troca durante a semana. Então se você perde o dia da troca, faz uma confusão importante na eficiência do produto. E aí existem milhões de recursos hoje para enfrentar a menopausa. Eu optei pelos implantes e foi para mim a melhor coisa da minha vida. Eu, em um mês, já estava com os implantes, sentindo uma diferença absurda na minha vida, em todos os aspectos. Poucas mulheres têm de fato uma contraindicação
para fazerem a terapia hormonal. Isso hoje é bem conhecido, está nos consensos de tratamento da menopausa. Então, para aquelas poucas que depois de uma boa avaliação médica de fato não podem usar hormônios, restam algumas opções alternativas. E nesse caso, o tratamento é direcionado para sintomas específicos. Por exemplo, no caso das ondas de calor, a gente pode prescrever medicações que são da classe dos antidepressivos, que são eficazes para isso, mas também têm efeitos colaterais. E para mulheres que têm muitos sintomas genitais, de ressecamento vaginal, pouca lubrificação, incontinência urinária, existem opções de hormônios que podem ser usados com segurança pela via vaginal, sem absorção para o organismo, e também tem alguns hidratantes vaginais que podem melhorar um pouco os sintomas, e tratamentos com tecnologias como laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, que são bem efetivos para melhorar esses sintomas de ressecamento e lubrificação. Dos outros tratamentos alternativos, a acupuntura é o que tem alguma comprovação de eficácia real. Os fitoterápicos, derivados da soja ou das folhas de amora, também são bem conhecidos, e os estudos com elas têm resultados, na verdade, bem controversos. Na prática, a gente vê que algumas mulheres podem melhorar um pouco dos calores com o uso desses fitoterápicos, e muitas acham que não melhoram nada com eles. Mas muitas pessoas gostam dessas coisas mais naturais e não deixa de ser uma opção alternativa, lembrando sempre que o tratamento de primeira linha para os sintomas da menopausa é a terapia hormonal. E por quanto tempo a mulher pode usar a reposição hormonal? Por quantos anos? A resposta é que não existe um limite definido. Os consensos de tratamento da menopausa dizem que essa decisão deve ser individualizada para cada mulher, com base na preferência dela e considerando os benefícios e eventuais riscos, sempre com o objetivo de prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Agora, na prática, é muito difícil de suspender a terapia hormonal, porque as mulheres não querem ficar sem os hormônios. A maioria vai voltar a ter os sintomas incômodos se suspender o tratamento. Então, se a mulher fizer o acompanhamento médico adequado, os exames de prevenção, manter um bom estilo de vida, hábitos saudáveis, ela vai poder ficar usando a reposição hormonal por um tempo indefinido. Isso vai fazer a mulher manter a qualidade de vida, a saúde sexual, a aparência boa da pele mais jovem e também prevenir não só a osteoporose, mas também outras doenças, fazendo a mulher envelhecer melhor. E claro que existem sim, naturalmente, alguns riscos da reposição hormonal. E diferente do que muitas pessoas pensam, esses riscos são conhecidos e muito baixos. Câncer de mama, por exemplo, que é uma das principais preocupações. Hoje já se sabe que o risco da terapia hormonal para o câncer de mama é de 1 para 1.000 mulheres, ou seja, a cada 1.000 mulheres usando terapia hormonal, em comparação com 1.000 mulheres que não usam hormônios, uma a mais vai ter câncer de mama. Na verdade, é menos de 1 para 1.000 nos estudos. Infarto e derrame. Existe um risco quando a terapia hormonal é iniciada fora daquela janela de oportunidade. Quando ela é iniciada no momento certo, já na transição menopausal, esses riscos de infarto e derrame são, na verdade, reduzidos. Ela é protetora. Risco de câncer de útero é o principal, porque o estrogênio, que é o hormônio mais importante da terapia hormonal, ele volta a estimular o útero e pode levar a uma alteração chamada hiperplasia do endométrio, que se avançar pode virar um câncer de útero. Mas esse é um risco totalmente controlável e por isso a terapia hormonal inclui o uso de um outro hormônio, que é uma progesterona, para proteger o útero desse possível efeito. E inclusive as mulheres que por algum motivo já não têm mais o útero, elas são beneficiadas porque elas não precisam usar a progesterona. E quanto ao risco de trombose, que é uma outra dúvida comum, ele está relacionado à via de reposição hormonal. Os hormônios administrados na forma de comprimidos por via oral podem sim aumentar o risco de trombose, embora ainda seja um risco muito baixo. Mas todos os estudos mais recentes mostram que isso não acontece quando os hormônios são usados por uma via não oral, ou seja, na forma de adesivos, gel, sublingual ou nos implantes hormonais, popularmente chamados de chip hormonal. Uma consulta médica para avaliação de uma mulher na menopausa vai muito além da prescrição da terapia hormonal. É fundamental conhecer todo o universo que aquela mulher vive. Como ela se alimenta, se ela pratica atividade física com regularidade, se o sono está de qualidade, se o estresse está dominando a maior parte dos seus dias.
E também como estão suas conexões sociais, relações sociais, se ela se sente sozinha e como está também o seu grau de felicidade. Como endocrinologista, essas mulheres chegam e me falam: doutora, eu quero a melhor dieta que existe para essa fase da menopausa. E infelizmente, gente, a melhor dieta não existe. O que existe são dietas ditadas pela moda. Já foi a vez da low carb, da low fat, do jejum intermitente, do comer de 3 em 3 horas. Mas o verdadeiro significado da palavra dieta é mais profundo e vem do grego, que quer dizer modo de viver a vida. Assim, a melhor dieta para esse período da menopausa, ou melhor, para qualquer período da vida, é aquela dieta que funciona para você. É claro que devemos priorizar os alimentos mais naturais, evitando os processados e ultraprocessados, ou seja, tipo descascando mais e desembalando menos, e monitorar também as calorias. Mas cabe a cada mulher descobrir o seu caminho, a sua melhor dieta, quando o assunto é a alimentação. Lembrando que o metabolismo basal, ou seja, o número de calorias que o corpo queima em um dia, diminui nesta fase. E para evitar o ganho de peso, é importante restringir calorias e praticar atividade física. Além disso, a mulher nessa fase precisa dar uma atenção especial à sua saúde óssea. A osteoporose é uma doença osteometabólica muito prevalente, que cursa com uma redução da massa óssea e uma desorganização da microestrutura do osso. Ou seja, o osso fica fraco e de má qualidade, aumentando assim o risco de fraturas. Logo após a menopausa, ocorre uma perda óssea muito importante, e isso é explicado pela queda do estrogênio. Por tudo isso, é fundamental avaliar a ingesta de cálcio e vitamina D de todas as mulheres neste período e realizar a suplementação quando ela for indicada. A atividade física, principalmente aquela atividade física de impacto como a musculação, é um grande aliado da saúde do osso. E também a terapia de reposição hormonal, por devolver o estrógeno que estava faltando, faz muito bem para a saúde óssea. E eu tenho uma grande amiga que ela já tinha implantado o chip, feito o implante. E ela já estava passando realmente por tudo isso que eu passei, ela estava passando também. E ela falou comigo que ela tinha colocado o chip, que é implantado o chip e que ela tinha virado uma outra mulher. Mesmo assim, eu relutei. Eu ainda falei assim, gente, mas eu não vou colocar isso, não vou implantar o chip, não vou colocar nada no meu corpo. E relutei. Mas aí eu vi que eu estava ficando muito ansiosa com tudo isso que eu estava passando. E resolvi ir procurar ajuda. E realmente, aí eu fiz o implante do chip e realmente eu virei uma outra mulher. Hoje eu diria que eu sou uma mulher de 50 anos muito feliz, muito realizada, completa. Queria dizer, inclusive eu até tenho meu Instagram para poder motivar outras mulheres com 50 anos a encararem a vida, encararem a idade de uma forma leve, uma forma gostosa, uma forma de dizer assim, nossa, uma mulher vivida de 50 anos, com uma bagagem gigantesca, que passou pela menopausa, está passando pela menopausa de uma forma tranquila, que isso é uma coisa que realmente preocupa muitas mulheres. Eu faço atividade física 5 vezes por semana. Às vezes até nos finais de semana eu faço uma caminhadinha, um aeróbico. Durante a semana eu faço 3 dias de musculação, faço 2 dias de aeróbico. Estou com uma dieta regrada, mas eu estou conseguindo cumprir. Porque melhora a reposição hormonal, melhora a energia, a disposição, a alegria, a força de vontade. Hoje eu posso dizer que, com certeza, a menopausa é um processo natural da vida e que ela não deve ser entendida como o final de um momento da sua vida que poderia ter sido outro. Na verdade, para as mulheres que têm os sintomas da menopausa, sentir que eles podem ser controlados é mais um poder dessa mulher em relação ao seu corpo e às suas opções de qualidade de vida, né?